Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Dizia eu, mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Tudo é mais, também pudera, nós estamos aqui na TV Mais ABC. E eu gostaria de agradecer todas as pessoas que mandaram e-mail, mandaram carta, telegrama, sinal de fumaça, telefonemas em relação ao aniversário no último dia. Beijinhos também, no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou exatos 12 anos. É espetacular, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que estão... Lembra, Jimmy, no começo era por telefone. O telefone não parava de tocar. Alô, produção, Show Mais, parari, parará, parará. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo na base da digitação. É o www, aí na tela, .tvmaisabc.com.br. Esse mais aí do nosso site, do portal da TV, é mais por extenso. Não use o símbolo matemático que não funciona. Não. Então fica, não. www. Tá aí na tela, tvmaisabc, tudo grudadinho, que nem diz o mineiro, .com.br. Isso. E aí a gente continua esse diálogo que existe já há mais de 10 anos, há mais de uma década. Vamos começar o programa de hoje, o tema é muito importante, mas antes eu gostaria só de checar com a parte operacional. Todo mundo sabe já. Está cansado de saber que essa parte operacional é formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, já na fase final, né, de rádio e televisão no setor de comunicações. Vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar, não vão aprontar que nem vocês aprontaram outro dia aí. Vocês estão querendo realmente colocar no capricho, sim ou não? Sim! Então, atenção, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem simplesmente imediata. Hoje o tema é Alzheimer. E nós estamos colocando no ar, né, Jimmy? Levanta a fúria primeiro para eles, Jimmy. Mostra toda a sua classe e categoria. Hoje o programa é o de número 2506. 2506. É programa... vai colocar assim programa no ar lá longe. E eu deixei de falar o nome completo do tema. Falei só Alzheimer, porque essa vai ser a primeira pergunta para a gerontóloga do Grupo Vida, Amor e Riso, a Graziela Rodrigues. Palmas para a Graziela Rodrigues. Obrigado, Graziela, pela pergunta. Pela presença, a pergunta quem vai fazer sou eu. Agradeço. Nós te agradecemos. E eu não falei nem doença de Alzheimer, nem mal de Alzheimer, porque já houve uma modificação. Houve. Não é? Falava-se mal de Alzheimer. Isso. E passou para doença de Alzheimer. Ih, não entendi, Darcy. Bom, se você não entendeu essa, eu não sei como é que nós vamos fazer o programa inteiro, que essa é facinho, não é? Por que houve essa modificação? Porque não é para ser tratado como um mal, né? Não é algo mal. Então, é uma doença, na verdade é uma demência, que deve ser tratada adequadamente. Inicialmente chamando de mal, você já está usando um termo pejorativo, o que não é adequado. Já está adjetivando, inclusive, Isso, né? Já está menosprezando. Então, esse termo já foi retirado. Tá. Eu acho que a outra pergunta meio óbvia que a gente deve fazer, e todo mundo pediu, Dácio, quando se tratar desse tema, pergunta a diferença entre um geriatra e um gerontólogo. Toda hora a gente fala da geriatria aqui, porque são as duas pontas mais importantes da vida. A pediatria
não é? Que hoje em dia está adiantadérrima. O nenê sofre, entre aspas, uma bateria de exames espetacular, por isso que está se vivendo cada vez mais. A geriatria na outra ponta e agora a gerontologia, que é muito importante. Mas explica essa nuance entre geriatria e gerontologia. Claro. A geriatria, que é mais conhecida, né, ela é uma especialidade da clínica, não da clínica médica, mas da especialidade médica. Então, são os médicos onde eles fazem todo o acompanhamento relacionado mais às doenças. O gerontólogo, ele é um profissional diferenciado no sentido que ele veio para observar o idoso, tratar o idoso como um todo, diferente do geriatra, não menosprezando, cada um tem o seu papel. Inclusive, o geriatra, o trabalho do geriatra e do gerontólogo é muito importante que eles ocorram em conjunto. Perfeito. Né? A gerontologia, ela é nova no Brasil, né? Então, o primeiro curso de gerontologia foi em 2005, na USP, né? Que foi realmente onde eu me formei. Eu sou da terceira turma do curso de gerontologia da USP. E que ano? Eu sou da turma de 2007. 2007. Isso, né? Que iniciou em 2007. A primeira turma foi em 2005 e viu-se a necessidade de colocar no mercado brasileiro, né, um profissional gerontólogo em virtude do envelhecimento populacional, que é visto em todos os âmbitos da sociedade hoje. Perfeito. E devido também à longevidade, né? Isso, onde você vai, onde nós vamos hoje, nós encontramos idosos. Né? Idosos em UBS, são comumente conhecidos como postos de saúde. Você vai em lugares de centros de convivência, hoje tem muito, e hoje já são especializados tem os para idosos. Você toma um ônibus hoje, você vê muitos idosos. Claro. Né? Então, é notória esse aumento da população idosa. E há necessidade de um profissional que seja especializado nesse público. E o gerontólogo, ele tem esse conhecimento. Então, nós temos esse conhecimento da parte psicológica, que abrange o idoso, da parte social e também da parte relacionada à saúde. Então, a gente poderia definir que a geriatria, ela cuida das patologias características de um idoso, não é? Exatamente. E vocês, os gerontólogos, analisam, observam as perspectivas dessa patologia e seus efeitos, o que acontece na vida da pessoa, no ambiente social, no ambiente familiar, que serve de apoio para a geriatria. Claro, e não somente patologias, né? O gerontólogo, ele trabalha muito também com formulação de políticas públicas para idosos, trabalha bastante coordenando lugares que trabalham com idosos, porque por ter esse conhecimento amplo como todo do idoso, então é muito comum ter o gerontólogo fazendo essa coordenação, essa direção desses locais. Né? Além de trabalhar com casos específicos, são atendimentos individuais, clínicos, muitas vezes até na casa do próprio idoso, orientando a família, orientando os cuidadores. No caso do Grupo Vida, Amor e Riso, eu trabalho lá como professora de cuidadores. Né? Agora, por que você escolheu essa profissão? Lá em 2004, 2003, 2005, o que te veio na cabeça? Foi um livro que você leu? Não. Foi uma reportagem que você viu? Essa presença do idoso na minha vida sempre foi marcante. Então, sempre convivi com os meus avós, meus bisavós. Então, isso sempre foi muito presente. Mas não só isso. A dificuldade que se vê hoje em dia para trabalhar com o idoso me instigou muito. Né? Muitas vezes essa falta de compreensão com o idoso da nossa sociedade. E de estrutura mesmo, né, Graziela? Também. Então, toda essa dificuldade, né? Então, onde as pessoas falavam, não, eu não, credo, trabalhar com idoso, isso me instigou. Falei, ué, por que não? Ele é diferente? Não, ele não é diferente, é uma pessoa que merece respeito. Claro. Idoso é manhoso? Na verdade, é um mito falar isso, que idoso é manhoso, né? As pessoas são diferentes. O que acontece é que a personalidade das pessoas não muda ao longo da vida. Normalmente se acentua. É verdade. Né? Então, ao longo da... O brincalhão fica mais brincalhão. O chato fica mais chato ainda. O teimoso fica mais teimoso. Que coisa, não? O que é difícil, o que as pessoas falam, mas todo idoso é teimoso, por exemplo. É que hoje em dia as pessoas morriam muito cedo, morriam mais cedo. Nossa, morria assim com 45, 50. Cadê o teu avô? Nossa, meu avô morreu com, sei lá, com 48 anos, foi um ataque fulminante. E as pessoas já tinham uma característica mais idosa com pouca idade, Exatamente. não é interessante?
e agora as pessoas vivendo mais. Nossa, o Mick Jagger tem 900 anos, está pulando no palco. Pois é, a primeira geração que muitas vezes tem que receber ordem dos filhos, receber ordem dos netos, e é difícil, porque era um chefe de família, ele que dava as ordens. E você atribui a que essa longevidade? Lógico, o avanço da medicina, não é? O avanço da tecnologia, mas além de tudo deve ter alguma dose de espiritualidade, aí já estou falando para um gerontólogo, deve ter alguma dose de otimismo, não é? De acesso à informação. O que mudou em tudo isso? O aumento da longevidade, né, deu-se principalmente realmente em virtude desse avanço tecnológico da medicina e também do saneamento básico, né, que desde os cuidados com água encanada, tudo isso propiciou as pessoas não morrerem de doenças infecto-contagiosas, né, da noite para o dia em um mês. Isso proporcionou que as pessoas vivessem mais. Mas o cuidado também maior, que as pessoas tenham o acesso mais fácil à informação, a vários tipos de informação. A vontade de viver A vontade também. de viver. Nem todos os idosos ainda, né, em virtude, muitas vezes, da negação da velhice que tem na sociedade, muitas vezes a discriminação com o idoso, você às vezes encontra idosos não querendo... Muitas das vezes, no ambiente familiar, Sim, ele é desestimulado, ele é desprezado. Isso é muito ruim. Comum, isso é uma patologia, isso é comum. Uma doença social. Infelizmente isso é comum da gente encontrar na sociedade, né? Famílias negligenciando os idosos. Eu sempre cito aqui também, eu acho que é legal essa observação nas novelas, por exemplo. A avó já não é mais aquela avó velhinha. De jeito nenhum. Não. A avó está linda, maravilhosa, na boate, namorando. Ixi, sorta na vida. A bisavó, que está começando a aparecer nas novelas, porque senão não tem mais a figura mais antiga, mais idosa, nem a bisavó é tão velhinha quanto a avó de antigamente. Lembra daquela cadeira de balanço, de vime, né? Cadeira de vime, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ela já seria a tataravó. Claro. Não é? Eu acho isso fantástico. É uma mudança geral, né, cultural, comportamental, que teve essa necessidade de todos os ambientes se adequar ao que acontece na sociedade. E eu acho que em muito pouco tempo também a gerontologia, os apoiadores, né, aquelas pessoas que dão estrutura ao idoso, eles vão mudar totalmente o panorama, vai se viver mais ainda. Em relação às casas que os idosos recolhem e ficam e permanecem, não é? Para serem menos tristes, não é? Para terem uma agenda mais aberta, uns horários mais... Claro. Não é? Para ter uma van... Quer ter uma casa, um asilo, quer ter uma casa de repouso, tem de ter uma van para 20 pessoas, leva todo mundo para o shopping, leva todo mundo para o zoológico, leva todo mundo para um baile. Exatamente, é uma crítica que a gente faz, onde você vai numa instituição de longa permanência, que são os comumente conhecidos como asilos, que às vezes você olha o quarto, parece o quarto de hospital. Tá louco. Estou morando no hospital, não é na minha casa. É verdade. Então você pode colorir, claro que adequadamente, tem estudos falando que as cores influenciam nas emoções, deixar aquela casa com objetos do idoso, fotografias, coisas da crença do idoso, né? Claro, então, com todo o respeito à vida dele. Sim, é a casa dele agora. Claro, senão fica uma michórnia lá, porque cada um tem um probleminha, né? E um fica sugando o problema do outro. E vai dizer que não tem fofoca? Claro que tem fofoca, tudo, até em hospital tem fofoca, não é verdade? Então o idoso ele fica contaminado, aspas para contaminação, socialmente falando, e ele acaba se prejudicando. Sim, isso prejudica muito. É importante ter as atividades. Quem planejar essas atividades, fazer um planejamento de atividades que tenham sentido para o idoso. Não adianta planejar atividades pensando que o idoso é uma criança. Ele não volta a ser criança. Nós não voltamos a ser criança. Apesar de termos, de alguns idosos terem algumas necessidades semelhantes. Alguns necessitam usar fraldas ou não. Mas é diferente de uma criança que nunca soube conter esse esfíncter, nunca soube ir ao banheiro, segurar, né, a bexiga para ir no banheiro. Outra coisa é você perder. Né? Você saber que você perdeu e ter que usar fralda. Claro. Olha, e tem mais é que sair, tem mais é que passear, tem mais é que namorar, se for o caso. Claro, imagina que a coisa que impulsiona mais um homem, um ser humano, do que o amor. Não é? Isso tem 60, 70, 80, não importa não. Nossa, eu já estou até ficando nervoso aqui. Tem que defender o lado da gente, né? Tem que defender. Então nós vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente volta. A
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas nós não podemos de jeito nenhum de esquecer de falar de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa há exatos 12 anos, completados agora, repito, no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, mas é uma loja espetacular. Só tem coisa fina e o mais importante, não é caro. Marque com uma amiga, 2, 3, vai lá, converse com as nossas consultoras, tome um cafezinho, um chazinho. Se preciso for, as consultoras vão até a sua casa. Marque bem, LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. E a gente retorna com o tema doença de Alzheimer e a Graziela Rodrigues, que é gerontóloga do Grupo Vida, Amor e Riso. Antes de adentrarmos ao Alzheimer, explica pra gente o Grupo Vida, Amor e Riso. Eu gostei do título, porque eu estava lendo sobre a gelotologia, não é? Que é exatamente o estudo da alegria, do riso, não é? Isso aí cura. Se não cura totalmente, ajuda para chuchu. É mais ou menos com essa filosofia? É, com esse intuito, né? Então, assim, a gente, pro nosso trabalho, então a gente tenta sempre trazer vida, né? E nosso trabalho é sempre com muito amor e com muito riso, né? Nossas aulas, as nossas palestras, então é sempre nesse intuito. E o Alzheimer, ele é um desgaste natural, digamos assim, das células? O que seria? A causa, né, certa do Alzheimer, a gente não tem o que realmente ocasiona, o que vai gerar o Alzheimer. Ele acomete as pessoas principalmente por pessoas mais velhas, né, tem a maior probabilidade de ter o Alzheimer, e ele tem uma deterioração dos neurônios, em virtude de umas proteínas chamadas placas senis e emaranhados neurofibrilares. Mas porque falta irrigação Não é que falta irrigação. Então, por algum motivo, os processos, né, para ficar mais fácil de entender, neurológicos começam a não ocorrer da forma adequada. Durante o processo de envelhecimento normal, natural, já ocorre uma diminuição, né, dos neurônios, ocorre uma diminuição, inclusive, do volume cerebral. Mas não a ponto que chega ao Alzheimer. O Alzheimer, ele acentua muito. Então, você vê, quando você vai fazer um estudo de um cérebro de uma pessoa que foi acometida pelo Alzheimer, você vê sulcos, né? Então, você vê buracos no cérebro. Você percebe que várias partes morreram, né? Isso que faz Isso com que... sai em exame, é? Você tem exames de neuroimagem, você consegue ver já essas partes já afetadas. Né? Mas o exame que você vai fazer para realmente afirmar que é Alzheimer, isso só pode ser feito após a morte da pessoa. Tá? Mas o Alzheimer, ele é detectado hoje, né? Quase que afirmado, mas a gente não ainda usa esse termo, né? Por meio de exames de neuroimagem e da observação dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Uhum. Falar em sintomas, né? Essa sintomatologia, qual seria do Alzheimer bem no comecinho? E com que faixa etária, mais ou menos, se é que tem uma certa precisão do aparecimento do Alzheimer? Ele ocorre principalmente com pessoas acima de 60 anos e vai crescer à medida que a pessoa vai ficando mais velha, né? Então, a população mais velha. 60 anos já tem uma incidência, 65 aumenta mais e acima de 80 tem uma grande possibilidade da pessoa ter Alzheimer. Existe algum levantamento numérico, estatístico, né, do Brasil e no mundo, em que país tem maior incidência? O país, eu não me recordo quem é maior incidência, mas o Brasil, em 2025, nisso eu me recordo desse dado, que tem previsões de ser o 6º país com maior número de pessoas com Alzheimer. É bastante, né? Muito. Tem muitos idosos no Brasil. Né? Então, o aumento da população idosa é evidente e vai aumentar cada vez mais. E o Alzheimer tendo como um fator de risco a idade, consequentemente ele aumenta também. O governo está até preocupado com a previdência social, porque Sim. as pessoas estão vivendo mais e isso tem um custo para o governo, né? Com certeza, isso é uma discussão que já vem desde a época da minha faculdade e com certeza eles vão querer fazer revisões e etc. Quais são os pontos básicos na gerontologia, né, no curso principalmente, que eles alertam, não é, em relação ao envelhecimento? Ele é biológico só, ele é emocional, ele é espiritual?
não é? Porque tem gente com 80 anos que não tem o mínimo juízo, no bom sentido, não é? E tem aquele de 50, chato, velho pra caramba, não é? O que faz essa... Você já disse que cada um é cada um, não é? Não existe outro argumento. Na verdade, as pessoas, aqui no Brasil, a gente tem, né, caracteriza muito o idoso, como, né, a gente acabou de falar no outro bloco, como o teimoso, o chato, o ranzinza, mas não necessariamente é isso, né? As pessoas são diferentes. E o envelhecimento em si, ele tem características, sim, sociais, biológicas também, né? Então, e psicológicas, quando a gente fala de Alzheimer, quando a gente fala de uma introspecção, a gente fala de um aspecto psicológico, né, que ocorre com a maioria das pessoas idosas, né? Biologicamente, a gente percebe pela pele, mas enrugado, os cabelos que vão ficando branco. E o envelhecimento celular interno também ocorre. Você está olhando para mim e está definindo, né? Pele enrugado, deixa eu ver o que mais. Cabelo branco, mancha na pele, o que mais? Mas dá uma virada aí. Espera um pouquinho mais. Não, imagina. E esse envelhecimento, né, que a gente nota por fora, ele também ocorre por dentro, né? As células também a gente tem um processo de envelhecimento celular, né, esse envelhecimento celular diário, mas os nossos órgãos também, alguns mais, outros menos. E quando a gente fala dessa questão cerebral, essa deteriorização também... Das sinapses, inclusive, eu acho que... Sim, diminui. Diminui, não é? Ela vai passar aquela carga... já não passa... É que nem a fiação elétrica de uma casa velha. Não é? Uma casa de 150 anos, nunca ninguém fez nada, aquilo é uma loucura, né? Ao longo da vida, a probabilidade de você ter essas transmissões, né, dificultadas aumenta, né? Agora, e que tipo de tratamento para... Cura não tem? Não tem. Não é? Tem um certo aliviar, não é? Para a pessoa viver mais feliz, tranquila, não é? O Alzheimer, você vai fazer um tratamento medicamentoso, tem alguns medicamentos específicos, galantamina, por exemplo, é um, mas esses medicamentos, eles vão atenuar os sintomas do Alzheimer, eles não vão levar à cura. E ao longo do tempo, né, existem 3 fases, né, inicial, intermediária e a fase avançada, né, é dividido em 3 fases, divide-se o Alzheimer em 3 fases. 3 fases lógicas, passo a passo. Exatamente. Assim, teoricamente, são 3 fases lógicas. Claro que não existe um momento dele... a partir de hoje ele saiu da inicial e está na intermediária. Sempre tem uma sobreposição de características de uma para outra. O que eu me refiro é não aparecer logo na segunda fase. Já começou grave desta forma. Teve sim. Teve um processo anterior. Sim, teve a fase inicial, depois a intermediária, depois a avançada. E a medicação, quando ela é utilizada, normalmente já na fase intermediária, ela já não traz tanta resposta. Então, não é só essa medicação que vai fazer o efeito. E o principal sintoma, dentre todos eles, que caracteriza a doença de Alzheimer, seria o quê? O esquecimento? As pessoas comumente falam do esquecimento, mas não é só o esquecimento. Quando a gente fala de demências, no geral, Alzheimer é só mais um tipo de demência, que é a mais comum. A gente fala de alterações, né, na memória, então a pessoa apresenta problemas com a memória, ela também apresenta alguns distúrbios comportamentais, alterações comportamentais, ela pode ficar muitas vezes mais agressiva, é muito comum ver a pessoa que tem Alzheimer mais agressiva. E muitas vezes ela também tem uma dificuldade com a execução de alguma habilidade adquirida ao longo da vida, por exemplo, cozinhar. Então, ninguém nasceu sabendo cozinhar, né? Foi algo que nós aprendemos. Claro. Pode ser esquecida essa tarefa por uma dona de casa que cozinhava todos os dias. E ela vai entrar com alguns argumentos para justificar o porquê ela não quer cozinhar. Mas, na verdade, ela não sabe. Aí até a família... Ela pode até ter sido uma cozinheira profissional. Sim. Já atendi um caso de uma idosa que tinha essa questão. Ela tinha trabalhado com isso e ela recusava-se a executar essa atividade. E aí, só depois de um tempo que a família foi questionar outras questões mais relacionadas à memória, e aí foi diagnosticado com Alzheimer. No grupo Vida, Amor e Riso, qual é o dia a dia? Lá no grupo, o nosso dia a dia é basicamente aulas, né? Então, nós fazemos as aulas para os cuidadores de uma forma que eles consigam prestar os cuidados
para os idosos de uma forma mais adequada. Que eles conheçam o que é o idoso, conheçam o que é o processo de envelhecimento, algumas características principais da velhice, para não chegar tratando o idoso, por exemplo, como uma criança que não é, para não chegar a Fica falando tutuzinho, exatamente, na boquinha. exatamente. Não é? É inadequado. E nós, desde o primeiro dia, já cortamos, né? Vamos lavar o pezinho, né? Tomar um banhinho. Não pode falar assim. Ele é uma pessoa. Eles não gostam, né? Não, eles não são crianças. Claro. Né? Corta-se a partir de agora. Idoso Pula não é essa, criança. meu. Vou tomar uma... Né? Então, a gente já trabalha com essas questões. Alzheimer também, que é uma das nossas aulas, né, sobre o Alzheimer, algumas dicas, né? Então, por exemplo, evitar mudanças na casa, né? Às vezes a família quer muito mudar a parede, cor de parede, móveis, e aí não sabe por quê, depois que mudou, o idoso ficou muito agressivo, ficou muito estressado, porque houve uma mudança. Claro. Depois ele quer ficar quietinho também, não é? Porque cansa, né? Muito papo furado. Eu vi papo furado 65 anos, 70 anos é demais, né? Não é? Então ele fica mais na dele, não é? E fica um pouco desatualizado, né, Graziela? Com tudo que está acontecendo, com a velocidade tecnológica também, é duro de acompanhar, né? Sim, essa questão tecnológica para os idosos como um todo, eles apresentam uma certa dificuldade porque eles não estão acostumados a isso. Mas muitos já buscam informações, buscam aulas, e o que é importante, incentivá-los. A de lutar sempre. Sim, mas só que o que acontece é que os jovens não têm paciência, né? Então, inclusive, no grupo, nas aulas, a gente fala para os cuidadores, principalmente para os jovens. São boas essas palestras, essas aulas que vocês dão. Graziela, queria agradecer muitíssimo a presença da Graziela Rodrigues, gerontóloga do Grupo Vida, Amor e Riso. Marque o site aí, por gentileza, é www.grupovidaamoreriso.com.br. Tem um telefone de contato também na tela. Graziela, obrigado, viu? Obrigada a você. Até a próxima. Até. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Tá bom? Va bene? Va bene. Per ora è solo una buona sera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani. Riposare in pace. Addio, bella. Ci vediamo domani. Quanto mais grave é uma doença, maior tem de ser a esperança, porque a função da esperança é preencher o que falta.